Estamos de volta. Este é o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós conversamos sobre o poeta, dramaturgo e engenheiro calculista pernambucano Joaquim Cardoso. Vocês têm falado aqui ao longo do programa que não há como desmembrar, né, a Joaquim Cardoso, que ele não pode ser visto de maneiras estanques, enfim. Eu, de qualquer forma, vou insistir nessa coisa da dramaturgia e da poesia, querendo saber de vocês o seguinte: se existem pontos confluentes entre a escrita para o teatro e a poesia de Joaquim Cardoso. E aí vocês dois é que vão ter que se entender. Claro que existe, isso é a mesma coisa. Exato. É tanto que muitas pessoas conheciam poemas de Cardoso que tinham sido extirpados da peça. Exatamente. O Capataz de Salem aparece em poesia assim como trechos das cantadeiras, aparece como poesia. Ele tem sonetos dentro das peças, não é? A mais audaciosa de todas elas, que eu acho do ponto de vista formal, que é de Uma Noite de Festa, tem o soneto do suicida, para ele falar, quer dizer, eu vou falar de uma figura que é conhecida de todos, pelo menos da uma tradição mais antiga, que é o Judas de Sábado de Aleluia, né? A malhação do Judas. Mas ele vai transformar isso em algo muito maior, vai dar uma dimensão tão grande ao Judas e faz quase que uma apologia ao que é suicidar-se. E aí tem um poema no meio da peça, certo? Um soneto, aliás, que é mais forte ainda, né? Eu acho que Lorival concorda que é um projeto só. Não entendeu? Como leitor, ele está entre seus poetas preferidos? Sim, sem dúvida. É? Mas é porque eu, perversamente, gosto daqueles poetas que não se entregam fácil. Eu sei que você tem uma paixão grande por Guimarães Rosa. Sim. Acho que por Osman Lins também. Sim, Osman, muito. São aqueles que são depuradores da linguagem. E Joaquim Cardoso também é. Ele consegue tomar o ritmo do verso popular e colocar uma contrapaisagem. Né? Que quando ele diz, por exemplo, a minha casa amarela tinha 6 janelas verdes, do lado do sol poente, janelas sobre a esperança, paisagem, profundamente. Não é uma descrição, é uma atitude. Quer dizer, é de uma beleza e, ao mesmo tempo, é essa estilha clássica. Mas é o poeta que depura a paisagem, que não faz concessão, não deixa confundir poesia com o rimador. Não, é aquele que coloca na poesia uma outra atitude, paisagem, profundamente. Não estou perguntando para especialistas, obviamente, agora falando dele como engenheiro calculista, mas mesmo a participação dele ali na construção de Brasília, tenho eu a impressão, e aí não sei se vocês têm um olhar diferente do meu, uma informação diferente da minha, mas tenho eu a impressão que até nesse caso de Brasília é como se ele fosse colocado em segundo plano. Fala-se de Niemeyer, né, assim, apoteoticamente, e fala-se pouco da participação de Joaquim Cardoso para a realização de Brasília. Vocês têm uma impressão diferente da minha? Sim. Ou não? Não, eu acho que é isso, eu vejo assim também. Não, é o protagonista e seus auxiliares. Exatamente. Ele é povo, ele faz parte de quem está na cozinha, de quem está na limpeza. O dono da casa, o dono do projeto aparece. Mas é a mesma coisa com Lúcio Costa. Fala-se muito pouco de Lúcio Costa. Fala-se pouco de Lúcio Costa também. O papel de Lúcio Costa em Brasília é extraordinário. Joaquim também, e de tantos outros. Eu não sou especialista em Brasília. Eu tenho a impressão que a própria nossa cultura, uma certa preguiça mental de reduzir uma complexidade a uma imagem. Então, aqui é
Niemeyer, pronto, Oscar Niemeyer, pronto. É. E toda a riqueza, a complexidade, tudo aquilo fica reduzido, no duplo sentido da palavra reduzido, a um nome. Como há um dado, até bem pouco tempo, na própria história do teatro, o encenador tomava esse papel. E é como se vocês desconhecessem, no caso da prática teatral. E aí, quando parece que os outros, os atores e tudo mais, ou no outro momento, o dramaturgo é o centro. Aí você fala, vai ver uma peça e como se todas as encenações fossem o mesmo dramaturgo. Cada encenação é uma outra obra. Agora, esse temperamento dele meio retraído não contribuiu de alguma forma Muito. para esse silêncio em torno da obra dele? Sim, com certeza. Mas isso é uma boa razão para a gente dizer a essa meninada que está aí, adolescente, que eles vão encontrar sempre uma conexão com Joaquim Cardoso, que é a compreensão ou avançar na própria complexidade. Todo adolescente é de uma complexidade que se sente sempre não entendido. Então, é muito rico no sentido de ganhar em sensibilidade e, por outro lado, em procurar uma linguagem de um rigor formal que não diga, mas deixe subentendido o que da linguagem não pode dizer. Lá no curso de letras, entre os alunos, você em sala de aula, a obra de Joaquim Cardoso era conhecida? É conhecida? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E eu não digo isso com orgulho, porque a função da universidade é justamente a de carteiro, é de passar adiante esse legado desses grandes nomes que fizeram a cultura literária. O grande problema também, Estela, é porque muitos professores e, sobretudo, eu não posso julgar, dizer que são os novos. As pessoas estão mais preocupadas em um grande nome de fora, um grande nome estrangeiro, do que isso. Então, não conhecem. Eu já conheci estudiosos da obra de Cardoso, de um aspecto da poesia de Cardoso, que desconhecia completamente as peças. Conhecia uma peça. Então, é uma coisa meio maluca. Recife é cruel, como diz o poema, quer dizer, é melhor que ele fique caladinho. Ele é tão na dele, que ele dizia, quando Cabral Cabral era sisudo mesmo, Cabral era meio cheio de coisas, quando Cabral escreveu a peça que vai fazer muito sucesso por causa do grupo e dos festivais na Europa, que é o Morte e Vida Severina, né? Aí Cardoso diz, eu ajudei ele a compor aquilo, mas ele diz assim, por debaixo do pano. Claro, lógico que Cabral admite que o que aprendeu, a escola, a universidade que foi Cardoso para ele. Ou seja, Cardoso foi uma universidade para ele. Mas Cardoso não tinha uma família. Cardoso não tinha quem precisa, como tem uma Leda, Hermílio tem uma Leda. Cardoso não tinha uma política e uma politicagem, é bom que se diga isso, para fazê-lo estar. Olha, Cardoso tinha uma estátua dele, uma escultura dele ali na ponte. É o poeta das pontes, das janelas, né? E aí os vândalos derrubaram. Ele ficou um homem penso, caindo, né, como uma figura de Exupéry, caindo assim depois da picada da cobra, caindo, escorado na ponte. Tiraram a escultura e nunca mais ele voltou para a ponte. Ali naquela ponte, Maurício de Nassau. Né? Então, do outro lado, o amigo dele, sentado, um dia desses, também destruíram, que era o Ascenso Ferreira. Ele é um autor encenado Brasil afora? Nada. Só foi encenado mais naquela época, na década de 60, pelos universitários, e houve algumas montagens na época do período do centenário, 97, 98. Eu mesmo nunca tive
coragem de montar, porque os atores não sabem dizer poesia. Ou então vão dizer poesia como de uma maneira não profissional. Vamos dizer como um amador. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, bebezinho, quando e fica só nisso, uma nota só. E aí fica muito difícil. Um rapaz foi montar uma vez o Coronel de Macambira, e no Coronel tem figuras absurdas dentro de um Bumba Meu Boi, como uma aeromoça do céu, um aviador, um avião que caiu numa clareira no meio do Bumba, e um soldado da coluna, esse catatal, esse tal. E aí as pessoas dizem, o que é que isso tem a ver? Aí o cara vem para mim e diz assim, Tênis, não está errado não, porque está fugindo. O que é que tem a ver um soldado? Não são figuras. Eu posso montar e tirar essas figuras, vocês vão tirar os protagonistas. Como é que pode você tirar essas figuras? Você é louco, menino? E os versos, eu posso fazer tudo verso... Mas aí também porque a obra dele não é estudada, não é discutida. Exato. Não é? Olha, a gente tem 2 minutos para terminar o programa. Fale um pouquinho sobre a poesia de Cardoso. Eu, de novo, seria obrigada a fazer a separação, que não existe. Não, exato. Fale um pouquinho sobre a poesia de Cardoso e depois, Denis, você fala um pouquinho sobre a dramaturgia de Cardoso e a gente encerra. Eu queria dizer, primeiro, aos que não leram Cardoso ainda, que ele é um manancial de surpresa, é uma fonte de boas surpresas. Há pouco tempo atrás, um aluno nosso, poeta, tinha acabado de ler um poema de Lenildo Freitas, um poema muito bom, sobre a beleza dos cajus, assim, na hora. E ele, então, de repente, disse, mas esse clima é Joaquim Cardoso. Eu fiquei muito feliz, eu digo, aqui sim tem uma filha. Essa descoberta que é uma alegria para nós. É a presença dele continuada. A mesma coisa, 30 segundos para você. Leiam, procurem e leiam. A obra teatral de Cardoso vale como leitura. E não é toda peça de teatro que vale como leitura só. Certo? Vou aproveitar, deixa eu mostrar aqui, antes da gente terminar mais uma vez. Você disse que o livro pode ser encontrado todos os pontos de venda da CEP. Né? Inclusive tem um ponto de venda no Museu do Estado, não é? Eu não sei mais os outros, não tenho exatamente... Eu sei que no Museu do Estado tem uma livraria da CEP lá, mas eu acho que aí também na própria CEP... E eles devem ter distribuído em algumas livrarias. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. E o Opinião Pernambuco volta na segunda-feira. Até lá.